Calorosas saudações e o ex-ministro da Playmobil, Pedro Nuno Santos, veio implorar ao primeiro-ministro para que não avance com a moção de confiança para que Portugal não vá a eleições. Ouçam, eu não via um pedinchar tão grande desde ontem, quando eu pedi like no início do vídeo, e hoje voltamos à carga. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores. Estamos a menos de 1000, portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. E tem também o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site, e podem ir lá diretamente através do segundo link da descrição. Ora, Pedro Nuno veio implorar que Montenegro não avance com a moção de confiança. Parece que está com medo de ir a eleições. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. O secretário-geral do PS apela ao primeiro-ministro que retire a moção de confiança para dar explicações ao país na Comissão Parlamentar de Inquérito. Pedro Nuno Santos avisa que os socialistas não vão mudar o sentido de voto e diz que as eleições antecipadas serão responsabilidade do Executivo. Falou diretamente ao primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos desafia Luís Montenegro a recuar na moção de confiança. Posso fazer e faço um apelo ao primeiro-ministro para que não avance com a moção de confiança, porque não foi exigida pelo PS, já chumbamos duas moções de censura, e se de facto o primeiro-ministro não está preocupado com o país, está preocupado em evitar uma comissão parlamentar de inquérito, então nós temos um problema e temos mesmo que mudar o primeiro-ministro. Isto aqui demonstra só uma coisa. É medo do Partido Socialista e do Pedro Nuno Santos de ir a eleições, por uma simples razão. O Pedro Nuno Santos, há 3, 4, 5 dias atrás, tinha dito que mesmo que o governo caísse, o Partido Socialista iria avançar com a CPI, com a Comissão Parlamentar de Inquérito, ao Primeiro-Ministro. Ora, se o governo cair ou não cair, é indiferente para a aplicabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, se o argumento aqui é não apresentar a moção de confiança para apresentar a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Pedro Nuno Santos aqui está a mentir, porque disse, não fui eu que disse, foi ele que disse, que mesmo que o governo caísse, que é o expectável, ele iria apresentar a CPI na mesma, mesmo que depois o Primeiro-Ministro não seja Luís Montenegro. Portanto, isto aqui só demonstra que o Pedro Nuno Santos está preocupadíssimo para ir a eleições. E está preocupadíssimo porque nós temos duas eleições seguidas. Em maio, possivelmente, expectavelmente, iremos a eleições legislativas, e em setembro temos autárquicas. E isto quer dizer que, muito provavelmente, o partido que ganhar as eleições legislativas em maio será também o partido que irá ganhar as eleições autárquicas em setembro, porque vai haver muito conluio entre aquilo que é a atividade político-partidária a nível autárquico a fazer campanha nas legislativas, que é uma coisa que geralmente não acontece. E, portanto, agora, ao ver isto, pode ser que Pedro Nuno esteja a ver mesmo o seu fim político à vista. Porque se o PSD ganha com uma margem superior àquilo que teve, numa espécie de António Costa 2.0 a aproximar-se da maioria absoluta, não estou a dizer que isso vai acontecer, estou a dizer é que é uma possibilidade. Se isso acontece, é o fim político na carreira política de Pedro Nuno Santos. E ele sabe disso, por isso é que agora está assim. E vem pedir para não haver eleições. Está nas mãos do governo não haver eleições, não é nas mãos do PS. Reparem. O governo é que tem que não apresentar a moção de confiança, é isso? Reparem, desde o dia 10 de março que nós dizemos que não aprovamos moções de confiança, isto é, o Partido Socialista não suporta, não sustenta este governo. E, portanto, dissemos ao Primeiro-Ministro, nós chumbamos as moções de censura, mas não traga nenhuma moção de confiança. Está só nas mãos do Primeiro-Ministro, está só nas mãos deste governo. Reparem, neste último dia, últimos 2 dias, o próprio governo não sabe o que quer. Nós tivemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros a pedir ao Partido Socialista para viabilizar a moção de confiança para haver Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois tivemos o Ministro da Coesão Territorial a propor um negócio ao Partido Socialista, abdiquem da Comissão Parlamentar de Inquérito e nós abdicamos da moção de confiança. Depois, entretanto, tivemos mais 2 ministros a dizer abdicar da Comissão Parlamentar de Inquérito não é suficiente. Então, ora bem, não vai contribuir para essa negociação para não haver então esta moção de confiança? Ora bem, o Governo está obviamente desorientado, de cabeça perdida. E em vez de estar a atirar o país para eleições, o que devia fazer era dar explicações ao povo português. Infelizmente, Luís Montenegro, em vez de parar com as avanças, prefere parar com o país. Em vez de dar explicações aos portugueses, prefere atirar o país para eleições. É assim, eu não discordo completamente do Pedro Nuno aqui. O Luís Montenegro o que está a tentar fazer é uma jogada a Cavaco e a António Costa. Provocar eleições, entre aspas, se bem que a circunstância também é diferente, para depois conseguir capitalizar a seguir. O António Costa fez isso à esquerda e o Cavaco à direita. O António Costa seca
o Bloco de Esquerda e o PCP, agora o Luís Montenegro está a tentar fazer a mesma coisa com o Chega e com o, Bloco e com o Partido Socialista. Se o Bloco e o PCP chumbaram um orçamento de Estado e perderam e descapitalizaram a nível eleitoral nas eleições seguintes, na lógica de Luís Montenegro a mesma coisa pode acontecer com o Chega e com o Partido Socialista caso chumbem a moção de confiança ao Governo. A lógica do Pedro Nuno aqui não está completamente errada. Agora, também me parece que o Pedro Nuno, o Luís Montenegro lançou-lhe o isco e ele papou. Ou seja, havia um treinador do Benfica, o Rui Vitória, acho que ele era, ele tinha uma expressão que era foi papado de cebolada ou foi comido de cebolada. E eu acho que foi isso que aconteceu aqui com a questão da moção de confiança. Porque agora, uma coisa é nós assumirmos, e eu assumo isso, que o principal responsável pelo caos mediático e ético, ou eventualmente, alegadamente legal, em que o governo está envolvido, é do Primeiro-Ministro. A culpa não são dos partidos, do Parlamento, do Presidente, da Comunicação Social, não. Tem a ver com o Primeiro-Ministro que recebia avanças mensais de empresas privadas enquanto era Primeiro-Ministro. E isso, enfim, tem um código de conduta ético e alegada e eventualmente legal complicado, não é? Esse é o primeiro ponto. Agora, o que importa depois, muitas das vezes em política, não é o ser, é o parecer. E depois o que importa perceber é se para a opinião pública em geral, para o eleitorado genericamente falando, vai passar a percepção de que a culpa é do Luís Montenegro porque recebia os 4.500 euros por mês, ou a empresa familiar dele recebia os 4.500 euros por mês, ou se a culpa, a ótica da opinião pública geral será: epá, eram 4.500 euros, está bem, estamos fartos de ir a eleições, a culpa é de quem mandou isto abaixo, estamos fartos de ir votar. Portanto, qual das duas visões é que vai ganhar? A história diz-nos que normalmente é a segunda, no sentido em que tivemos um Cavaco nesta circunstância similar, um próprio António Costa numa circunstância muito similar. A história diz-nos isso. Agora, não quer dizer que se repita, mas, volto a frisar, a história diz-nos isso. E isso não é aceitável. Não, há margem para não haver eleições. E eu faço esse apelo ao Primeiro-Ministro, que se está preocupado com a estabilidade política no país, não avance com a moção de confiança. Nós garantimos, da nossa parte, que não aprovaremos moções de censura. E já chumbámos duas. Pedro Nuno Santos afirma que há margem para não haver eleições, mas que isso depende em exclusivo do Primeiro-Ministro. Chumbámos duas moções de censura, não exigimos moção de confiança. Foi uma escolha do Primeiro-Ministro. Atirar o país para eleições é da exclusiva responsabilidade do Primeiro-Ministro. Eu não discordo em parte, volto a frisar. A questão é se o eleitorado terá a mesma opinião que o Pedro Nuno. E eu acho que o eleitorado não vai ter a mesma opinião que o Pedro Nuno. Mas posso estar equivocado. Para o secretário-geral do PS, a Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios de Luís Montenegro e à atividade da empresa familiar Spinum Viva é essencial para apurar a verdade e o que realmente aconteceu sobre o pontapé de saída para as parcerias público-privadas em 5 hospitais. As críticas surgem. O Governo aprovou entregar ao setor privado hospitais. É a assunção do fracasso, da incapacidade de resolver problemas. E quando não conseguem resolver problemas, ou fecham a porta ou entregam aos privados. O PS exige explicações ao Primeiro-Ministro e acusa-o de estar a fazer o país parar. É assim, só um pormenor, tem a ver com a questão da saúde e do plano que o Governo apresentou. Não me querendo desviar do tópico, eu só queria mencionar que o SNS não estava bem e não está bem da forma como está atualmente, portanto é bom que mude. Se vai resultar ou não, mas é uma alternativa diferente que o Governo, a bem ou a mal, vamos ver se corre bem, se corre mal, mas a bem ou a mal estão a apresentar uma alternativa. Agora, volto a frisar, acho que o Pedro Nuno Santos se meteu num 31. Meteu-se completamente num 31 porque agora está a ver a vida dele a andar para trás. Porque percebe que se calhar não tem margem e potencialização eleitoral para ir a eleições. Vamos ver o que é que acontece. E depois há aqui outra questão. Quem manda no Partido Socialista, eu há bocado falava das eleições autárquicas. Quem manda no Partido Socialista não é propriamente o Pedro Nuno. Pedro Nuno, enfim, é bonito e tal, aparece com uma cabeça de cartaz. Mas quem manda no PS, do ponto de vista da estratégia política, é a Alexandra Leitão. A minha pergunta é, há eleições autárquicas em setembro. O André Ventura, só aqui uma comparação, já ameaçou, entre aspas, que iria retirar a sua candidatura à presidência da República para não entrar em conluio e conflito com a campanha das legislativas. As presidenciais são em janeiro.
As autárquicas ainda são mais cedo e a Alexandra Leitão é candidata à Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara mais importante do país. A minha questão é, como é que fica o principal ativo ideológico e estratégico do PS nesta circunstância? Abandona o barco a nível parlamentar? Porque reparem, é o braço direito do Pedro Nuno. O Pedro Nuno, neste momento, vê-se numa situação onde não é a favorita às eleições, onde o seu principal braço direito estratégico ou ideológico está numa situação complicada porque é ela candidata à Câmara Municipal de Lisboa, e ao mesmo tempo vê que a esquerda não tem maioria, segundo sondagens. Portanto, eu não fico infeliz com isto, não é? Mas para ele é complicado de gerir. E o ministro Leitão Amaro reafirmou na RTP3 que, nesta altura, a moção de confiança é inevitável. O governante explicou que se tratará de uma clarificação política sobre as condições que o Executivo tem ou não para governar. Eu creio que a votação de a moção de confiança e, por isso, a clarificação sobre se o Parlamento, perante quem o Governo responde, confia, aceita as condições de governabilidade, parece neste momento inevitável. O que depende a existência e a necessidade de um voto de confiança não é o tema da comissão de inquérito, até porque o Partido Socialista disse que a faria antes ou depois de eleições, é indiferente, não é isso, isto não tem nada a ver com o esclarecimento, tem a ver com o Partido Socialista e o Parlamento no seu conjunto serem claros, entendem que o governo, este governo, pode continuar a governar, a transformar, ou vão querer a cada passo tirar o tapete, bloquear, impedir, suspeitar, insinuar. Essa é a clarificação sobre se aceitam que o governo é legítimo. O Leitão Amaro, eu já disse isto várias vezes e continuo a dizer, é o melhor ministro do governo, mas de longe, é o melhor ministro do governo. Aliás, se o Luís Montenegro tem muitos defeitos, mas o Luís Montenegro tem uma coisa boa que eu acho que é importante em política: sabe escolher bem os seus homens fortes. Os ministros de Estado dele, quase todos, são muito bons. O Leitão Amaro e o Pedro Duarte são bons. O Ministro das Finanças também é bom, Miranda Sarmento. E portanto ele escolhe bem o núcleo duro dele. O Hugo Soares é um bom líder parlamentar, enfim, exalta-se muito às vezes, mas às vezes isso é importante. Eu já utilizei esta expressão para o caracterizar, mas é com um sentido elogioso que eu digo. Ele é um bom saco de pancada. Um bom líder precisa sempre de um bom saco de pancada que o proteja mediaticamente, porque o líder, o primeiro-ministro, nunca se pode expor muito, e o Hugo Soares é bom nisso. Isso talvez seja a melhor qualidade que o Luís Montenegro tem enquanto líder político. E o Leitão Amaro faz este statement por causa das declarações do secretário de Estado, o Castro Almeida, quando vem dizer que a gente até faz, que era o que o Pedro Nunes estava a dizer há bocado. Quer dizer, o Castro Almeida vem dizer que se retirarem a CPI, nós agora não apresentamos a moção de confiança. Isto é basicamente estar a dizer que o primeiro-ministro tem medo de ir a eleições. Tem medo da CPI, não é? Portanto, quer dizer, se a chantagem, entre aspas, feita com o PS é retirem a CPI, estão a admitir que há medo do escrutínio. Isso não se pode dizer mediaticamente. Depois vem aqui o Leitão Amaro apagar o fogo, não é? Eu nem acho o Castro Almeida dos piores do governo, não acho, mas não sei o que é que se passou com ele, pá. Não sei porque aquilo foi um dos piores statements que eu já vi. Às vezes acontece, eu compreendo, mas vem aqui o Leitão Amaro apagar o fogo, não é? Com a inevitabilidade e não sei o que mais. Porque foi o que valeu, porque senão, enfim... Por outro lado, o deputado do PS, António Mendonça Mendes, insiste que o governo deve retirar a moção de confiança em nome da estabilidade do país. Aqui na RTP3, o socialista acusou o primeiro-ministro de estar a desrespeitar os portugueses e também o presidente da República. Foi o primeiro-ministro que esta semana entregou uma moção de confiança ao Parlamento e fê-lo sem falar com o Sr. Presidente da República, que é mais um sinal da total falta de sentido de Estado que este Primeiro-Ministro tem. Porque este Primeiro-Ministro não só não cumpre as suas obrigações como Primeiro-Ministro de representação de Portugal na cena internacional num momento tão difícil, como coloca o país numa situação como estas e ainda demonstra um total desrespeito para com o Sr. Presidente da República. Eu estou convencido que se o Primeiro-Ministro tivesse falado previamente com o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República não teria chegado aqui. Não sei se concordo, honestamente, não sei se concordo muito com esta visão. O que me parece é que o PS está assim para ir a eleições. É o que me parece, muito honestamente, porque se olharmos cronologicamente para os últimos 2 anos, o PS perde 2 eleições na Madeira,
perde as eleições nos Açores, perde as eleições legislativas, pode perder agora as eleições legislativas em 2025, perde possivelmente as autárquicas em 2025 também e perde as eleições presidenciais em 2026. Porque vai perder, essas aí perde de certeza. Ou seja, neste espaço temporal de 1 ano e meio, o PS perde, portanto, 2 na Madeira, 1 nos Açores, 2 legislativas, umas presidenciais e umas autárquicas. Nós estamos a falar em 8 eleições, porque faltam as europeias. Em 8 eleições o PS perde 7. No espaço de 18 meses, 2 anos, nós temos 7, 8 eleições em Portugal. E o PS perdeu 7. E quase todas estas eleições foram com o Pedro Nuno Santos. Quase todas. Ou todas? Acho todas. Portanto, o Pedro Nuno pode ir a 8 eleições, se ficar até 2026, o Pedro Nuno pode ir a 8 eleições e perder 7. Portanto, por isso é que estão assim. Estão com medo? Eu percebo, não é? Agora não venham a dizer com desculpas não apresentei a moção de confiança quando há uma semana estavam a dizer apresentei a moção de confiança. Isto é uma volta de 180 graus na narrativa política, não é? Não, há 4 dias não podem estar a dizer uma coisa e agora a dizer outra. Não faz sentido. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.